Bom, no começo do vídeo eu tô aqui pra falar pra vocês não se incomodarem pelo meu microfone. Essa daqui é a minha lapela de Silvio Santos. Eu não pude fazer melhor que isso, então me desculpem, vai ter que ser isso mesmo. Então, se você entrou nesse vídeo e tá prestando atenção em mim, parabéns, você acaba de ganhar um 10 no seu próximo trabalho de Química ou de Geografia. Então aqui vai uma coisa muito estranha que você já leu no título. Todo o carvão que existe hoje em dia na Terra foi formado ao mesmo tempo e deixou de ser produzido também ao mesmo tempo. Durante um breve período na história da Terra, um evento químico fez com que o carvão surgisse e depois parasse de ser feito. Se você fizer um buraco na Terra, mais precisamente onde existem formações rochosas, você vai encontrar camadas geológicas. Tais camadas se formam com o passar dos milhões de anos. E se você estiver cavando, uma hora você vai chegar na camada do carvão. Eu sei que parece, mas não é Minecraft, pode ficar tranquilo, fica aí, não precisa sair. E essa camada do carvão se localiza no mesmo lugar em todos os lugares do mundo, porque todo o carvão que existe no mundo foi feito ao mesmo tempo. Mas por quê? Bem, para entender isso, primeiro a gente precisa entender sobre o ciclo nutricional das plantas. Pode ficar tranquilo que acaba rapidinho, não é tão chato assim. As plantas pegam os seus nutrientes do solo e do ar e combinam eles para transformar em moléculas maiores ainda e assim se alimentarem, poderem crescer e viver. E quando elas morrem, essas moléculas maiores são quebradas e se transformam em moléculas menores, e assim se decompõem e servem de nutrientes para as próximas plantas que vierem a nascer naquele lugar ali. Mas essa decomposição é feita pelo mundo fungi, os cogumelos, na verdade, os fungos e as bactérias. Eles são os responsáveis por decompor as moléculas dessas plantas que morrem, e eles, através desse processo, tiram energia disso e é assim que eles vivem. Então esse é o ciclo nutricional. Então agora vamos para o passado distante, quando ainda não haviam nem árvores na Terra. As plantas eram simples plantas e o mundo era coberto por pasto, basicamente. Então um dia, pelo processo da evolução, uma planta descobre um elemento chamado lignano. Esse elemento faz com que as plantas sejam capazes de ficarem mais fortes. Elas começam a ficarem amadeiradas, elas ficam parecidas com árvores. Elas ficam com um corpo mais enrijecido, assim elas ficam mais fortes. E isso era revolucionário, era maravilhoso. Esse é o elemento que dá às árvores a sua força vital. Ele é a essência da madeira, por assim dizer. Esse elemento era tão bom que todas as plantas passaram a produzir ele também. E do nada o mundo inteiro estava cheio de arvorezinhas. E assim surgiram as árvores. E aí do nada o mundo estava cheio de árvore. Que maravilha, né? Agora temos as nossas queridas árvores. O mundo está mais parecido. Só que tem um porém. Nunca nada assim havia sido visto na face da Terra. E isso era novo, obviamente, para os fungos e as bactérias, que nunca tinham visto. Então elas não sabiam como comer, como decompor esse tipo de elemento novo, esse lignano. Então, como as bactérias e os fungos não sabiam decompor essas árvores, elas começaram a crescer, 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 morrer, caíam e ficavam ali no chão. Aí mais árvores caíam por cima quando morriam, e aí caía a árvore, ia caindo, 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 e aí foi empilhando um monte de árvore até que a pressão ficou absurda. E aí, e aí as árvores começaram a fossilizar. Então, já que a pressão foi tão grande, as árvores fossilizaram, elas viraram carvão. Porque de que é feito a massa de uma árvore? A maioria das pessoas diria que é do solo, inclusive eu achava, mas na verdade 70% da massa de uma árvore vem do ar. Claro que muito da massa da árvore vem do solo, a partir do que as raízes pegam da água, das proteínas, dos nutrientes, só que 70% da árvore é feita de carbono. A árvore, como todos sabem, respira o carbono e solta o oxigênio na atmosfera. O carbono ele entra na árvore, ela segura o carbono e aí ela puxa todos os nutrientes que o carbono tem, ela respira isso e depois ela solta o oxigênio, que é o contrário do que nós fazemos. E assim ela cresce. E assim foi por milhões de anos, árvores caindo umas em cima das outras e virando carvão. E esse evento aconteceu há mais de 360 milhões de anos atrás. E só parou de acontecer há 300 milhões de anos atrás, quando os fungos e bactérias aprenderam a decompor esse elemento, o lignano, aprenderam a comer as árvores mortas. Mas como já tinha muito carvão que havia sido produzido nesses 40 milhões de anos que se passaram disso, ele continua ali, os fungos não foram capazes de decompor esse carvão, porque ele já não era algo vivo que morreu, ele já se tornou um mineral. Ele fossilizou, ele virou uma pedra. Então ele ficou ali. Então, como esses fungos, essas bactérias aprenderam a comer esse lignano, como isso foi também tremendamente
bom, maravilhoso para os fungos, assim como foi para as plantas descobrirem o lignano, isso se espalhou muito rápido pelo mundo inteiro, porque era uma nova fonte de energia. Os fungos eles conseguiam agora comer as árvores que morriam, e assim eles tinham mais comida, mais alimento, e os que não se adaptaram a isso, não aprenderam a comer o elemento lignano, eles morreram. E assim, pelo processo da seleção natural, os fungos e bactérias que aprenderam evoluíram. Isso se espalhou tremendamente rápido pelo mundo inteiro. E assim, ao mesmo tempo, praticamente, em todo o mundo, o carvão deixou de ser produzido. E esse é um dos exemplos mais legais de camada geológica que se pode dar. É muito interessante olhar para essas camadas geológicas porque elas contam histórias tão interessantes que de outro jeito não haveria como serem descobertas. E só um cientista muito experiente com equipamentos muito científicos conseguem ler essas camadas geológicas, mas é com elas que a gente aprende muito da história do nosso planeta. Inclusive existem camadas geológicas nas árvores. Os anéis que a árvore desenvolve quando ela cresce ficam dentro da árvore e assim eles contam a história de como foi o clima daquela época, como foi a chuva, se choveu bastante, se choveu pouco. E os cientistas eles enfiam um caninho dentro da árvore e puxam uma parte assim de dentro da árvore com esses anéis para eles poderem estudar a árvore. Todo ano a árvore cresce um pouquinho e aí esse anel ele fica dentro da árvore e aí eles podem estudar. É a mesma coisa que acontece com as rochas. É assim que se formam as camadas geológicas também, é a mesma coisa, é muito igual. Então, se você gostou do vídeo, se você achou interessante, no mínimo não achou chato, pelo menos, deixa um like e muito obrigado por assistir, se inscreva no canal e